E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, este é o programa Duplo Expresso, o programa que começa a partir de agora e vai ao ar de segunda a sexta, 6 da manhã, hoje um pouquinho de atraso, hoje estou com duas crianças em casa, vida dura de pai aqui na Suécia, hein? Não é brincadeira, hein, Rômulus? Mas, Rômulus, antes de passar a bola para você, eu quero pedir para que você siga aí a hashtag ForaTemer, entra Maia, tá? Ai, Wellington, só Ô, você. Rômulus, eu não vou passar para você agora não, porque eu tenho uma coisa para falar já na abertura do programa. Eu quero dizer que uma das coisas mais interessantes da política é que ela é dinâmica e a roda gira. Hoje quem pensa que está com tudo, amanhã pode não estar com nada. Eu tive o desprazer, hoje cedo, de assistir a live de Paulo Pimenta, onde ele questionou até documentos que nós apresentamos recentemente aqui. Onde ele elogiou todos os outros blogueiros e mandou questionar o que era que eu estava fazendo, o que era que você estava fazendo, como se eu tivesse alguma satisfação a dar a este DJ de Facebook. Nós demos a você, Paulo Pimenta, um documento que prova que Moro mentiu. Você deveria partir para cima. Com Rômulus, advogado, você disse que não é nem jornalista, Rômulus é um advogado, com mestrado, com especializações diversas, você não vai ter trégua, porque ele sabe da importância desse documento. As pessoas com as quais a gente conversou aqui no programa durante a semana, inclusive o ministro constitucional de Dilma Rousseff, Eugênio Aragão, ele falou que esse documento é muito importante. Então, se você não sabe da importância desse documento, eu já falei ontem aqui, repito, é um problema cognitivo, no mínimo. Tá? No mínimo. Eu não vou ficar batendo boca com você, sabe por quê? Porque eu moro fora do Brasil há 18 anos, não preciso ficar contando minha história para você. Mas publiquei há pouco aí uma carta de Lula para mim, o ano passado. Que eu não costumo falar com intermediário. Tá? Então você se respeite para receber o meu respeito. Trabalhe, eu lhe cobrei como parlamentar e não como pessoa. Eu lhe cobrei, Paulo Pimenta, como parlamentar e não como pessoa. Não tenho nada contra a sua pessoa, até porque o único contato que eu tive com você foi na Confup. Eu lhe entrevistei lá em Salvador, o ano passado, no Congresso Nacional da FUP, que eu fui convidado para participar. Tá? Se você não conhece as bases sindicais, é por isso talvez você não conheça o meu nome e quem eu sou. Você não conhece os serviços que eu presto sem precisar, às vezes, de remuneração. Como muitos blogueiros que você ficou elogiando, que são mercenários. Eu não sou assim. Rômulus não é assim. Não quero cuspir no prato que comi, porque entrei na blogosfera através do cafezinho e tenho o maior respeito por Miguel do Rosário, e eu acredito que ele tenha por mim, tá? Mas eu não sou assessor de imprensa de partido e nem de político nenhum. O nosso objetivo aqui é derrubar o golpe, proteger Lula. A gente não fala de plano B, a gente ataca quem dá voz a canalhas que se apresentam como candidato apenas para falar mal de Lula. A gente ataca, porque a gente entende que Lula é o único caminho, é o único atalho. Eu não preciso ficar lhe dando satisfação, e eu não fui presidente de Grêmio Estudantil na época da ditadura, porque eu achava vergonhoso aquilo, tá? Eu tenho títulos que eu não costumo apresentar e nem falar aqui, porque eu acho que não é sobre mim que eu tenho que falar, eu tenho que falar sobre o que está acontecendo. Tenho trazido para aqui, viu, Paulo Pimenta, pessoas muito respeitadas no Brasil, com Rômulus, para dar entrevistas e falar sobre coisas muito importantes. Vá fazer o seu trabalho de parlamentar, você não é DJ para ficar tocando musiquinha, certo? Você tem um documento que prova que Moro mentiu, que Moro praticou crimes contra Lula, e você deveria se concentrar nisso, e não atacar um blog pequeno que está nascendo. Está incomodando, sabe por quê? Porque eu não vendo pauta, nem Rômulus. Eu não me vendo e nem Rômulus. Entendeu? Então, ao invés de me atacar, critique o meu trabalho. E eu estou me defendendo em relação ao meu trabalho. Você falou que o documento é falso. Falsa é a sua afirmação. Você falou que eu não tenho história
eu apresentei um documento, só um, de Lula, para mim, o ano passado. Tá bom? Eu conversei aqui com o primeiro-ministro da Suécia, com diversas autoridades daqui, que estavam prontas para receber Lula aqui, e organizações também, e ele não foi recebido porque ele não pôde vir. A carta está clara, por causa daqueles ataques canalhas desse Moro que você está fingindo que ataca, porque na garganta você não está protegendo ninguém. Dê um documento, vá lá e trabalhe como parlamentar. Trabalhe como parlamentar. Se você quer fazer ofensas pessoais, você ligue para mim e faça. Tá bom? Você esteve comigo em Salvador. Deveria fazer pessoalmente as suas ofensas pessoais. Critique o meu trabalho com responsabilidade, já que você disse que é jornalista. Tá bem? Porque Rolim, que você traiu, eu já tenho essa informação há muito tempo. Eu nunca trouxe, já que você quer. E eu estou falando aqui de profissional. Não é? Você era assessor de imprensa dele. Eu nunca, como consultor ou como assessor, traí o meu chefe. Nunca. Tá bom, Paulo Pimenta? Ética é uma coisa que eu tenho. Me respeite que eu lhe respeito. Aliás, se respeite primeiro, porque só recebe respeito quem sabe respeitar o outro. Você não soube me respeitar, não soube respeitar Rômulo Maia. Então, eu quero dizer, você é o líder da bancada do PT hoje. Amanhã você não vai ser mais. Isso passa. Just like the wind. Apenas como o vento. Certo? Tudo passa. E lá na frente, as pessoas vão saber. Hoje, tem algumas pessoas que ainda estão ao seu lado. Vão saber exatamente o que foi que você deixou de fazer com esse documento que nós divulgamos aqui. Certo? As pessoas vão saber. Porque de Marighella eu já ando cheio. Eu quero é ação. Você que é parlamentar, você que trabalha. A nossa parte de trazer esse documento a gente fez. Você não está fazendo a sua de parlamentar. Rômulo Maia, bom dia. Bom dia, Wellington Calazans. Eu vou fazer uma confissão. Talvez hoje eu esteja meio lerdo, porque eu não dormi essa noite, Wellington. Eu não dormi. Eu estava já na cama, era 1h aqui, quando eu estava ali mexendo no celular, o pessoal veio e me falou: olha, o Paulo Pimenta está batendo em vocês no programa dele, está constrangedor, porque o público está saindo em defesa de vocês e ele está tentando colar essa coisa de que vocês surgiram do nada, vai sumir do nada também. Então, é importante só ficar com pessoas que já trabalham há 5, 10 anos, quem são eles, de onde surgiram. E as pessoas não falam, não, o Duplo Expresso é excelente, tem feito uma ótima... E aí eu acabei depois indo lá, e assim, de uma maneira constrangedora, até tirei prints para ilustrar. Ele foi, né, fazer uma live, abrir uma live para nos atacar, e foi um tiro no pé, né? Saiu pela culatra, porque as pessoas saíram em nossa defesa, porque reconhecem o nosso trabalho. Isso é o que sobressai. É o trabalho, Wellington. E assim, por mais que tem ali mesquinharias, coisas menores, até esse ponto de dizer que eu não sou jornalista, de fato eu não sou, mas que eu saiba, no Brasil não é necessário diploma de jornalismo para exercer a profissão de jornalista. Nós temos grandes jornalistas brasileiros que eram formados em Direito ao longo de toda a história, Barbosa Lima Sobrinho, várias pessoas eram formadas em Direito, até o próprio Arnaldo Jabor, que é cineasta, formado em Direito, toda uma geração aí era formada em Direito, que era uma das profissões em que as pessoas mais desenvolviam as letras, então depois em que se encaminhavam também para essa área. Então, é de uma imbecilidade. E assim, Wellington, eu não gosto de carteirada, eu sou totalmente avesso à carteirada, sempre fui. Tem muito canudo na minha vida, como eu falei, olha, tenho especialização, tenho 2 mestrados, tenho um doutorado, enfim, por que eu vou ficar desfilando isso para as pessoas valorizarem mais a minha opinião? E aí eu chego ao primeiro ponto que eu achei muito indigno daquele vídeo, que é o seguinte, nós revelamos uma atuação que era muito constrangedora para o deputado Paulo Pimenta. E aí, na sequência, ele vem tentar desfilar a carteirada, a famosa carteirada brasileira. O que ele usa de escudo, Wellington? Isso eu achei de uma indignidade. Ele usa o presidente Lula para dizer que tudo que qualquer pessoa esteja questionando da atuação dele, que deixa muito a desejar, e que é bastante questionável lá na CPI, pelo que a gente soube, do que ele deixou de fazer por acordos com forças que são contra o Lula, que atuam contra o Lula, e mais recentemente, nessa questão de fingir que está lutando contra a Lava Jato, e na verdade está fazendo o serviço dela, aí ele vai se escudar, como ele está sendo alvo de crítica, está sendo massacrado nas redes sociais, aí ele se escuda, Wellington, na vítima. Ele culpa a vítima pela traição. Vamos ouvir aqui um trechinho, que eu separei alguns clipes que estão ilustrando lá um artigo. O artigo que a gente publicou está lá em duploexpresso.com. Vocês todos lembram, que é muito informativo. Infelizmente, Wellington, eu vou abrir o jogo com as pessoas. Desde dezembro do ano passado,
eu relutei muito em falar nesse tema. Quem nos acompanha sabe que foi um dia muito emotivo aqui, cheguei a me emocionar, a chorar no programa, porque nós sofremos pressão, Wellington, de deputados do PT, só 2, Marcela, não é coisa partidária não, pelo contrário, eu chequei com a Executiva Nacional e com o entorno do presidente Lula e soube que essa ação era pessoal ali, esse entendimento que fizeram na CPI com Eduardo Cunha, por circunstâncias pessoais, que não vou adentrar agora por que isso foi feito, por que eles são reféns do Eduardo Cunha, isso eu acho que não vem ao caso, ninguém ganha discutindo isso, eu pelo menos não quero trazer isso. E aí, com essa questão, quando eu falei dessa questão do acordo do Eduardo Cunha com Sérgio Moro para excluir o Tacla Duran lá da CPMI e, em troca disso, a pena dele ser reduzida e ele ser liberado, o Paulo Pimenta e o Valdir Damus se aproximaram de mim. Primeiro, o Paulo Pimenta, assim, dando uma de João Sem Braço, querendo saber quem eram minhas fontes, obviamente eu desconversei. E aí, na sequência, a gente teve, né, a questão lá do Valdir Damus querendo impedir, né, fazer uma pressão até indevida, muito imprópria, para que eu deixasse de falar dessa pauta do Eduardo Cunha com Sérgio Moro. A minha resposta para a pressão sempre vai ser a que eu fiz naquele dia. Pressão indevida, eu venho e falo aqui, ó, no público, para todo mundo. Naquele dia eu não dei nomes, Wellington. Muitas pessoas me perguntaram, quem são essas maçãs podres no cesto? Você tem que falar quem é. Falei, não vou falar. E não ia falar, para mim esse assunto tinha morrido, porque eu achava que não havia necessidade de trazer holofote para isso, quando o foco principal é a defesa do presidente Lula. Mas por que começou isso tudo, Wellington? Isso voltou. De lá para cá, eu promovia muito o trabalho deles, modestamente, assim, desde a época do GGN, elogiava o Paulo Pimenta, eu costumava dizer, Wellington, se tivesse 30 Paulo Pimentas na bancada, não teria havido golpe, eu falava isso. E eu admirava o trabalho dele, inclusive coloquei lá vídeos em que eu interagia com ele nas transmissões dele, assistiram uma pessoa que eu admirava, sempre prestigiava, e também é uma pessoa acessível, vamos reconhecer, todo mundo consegue falar com ele, é um cara legal, bacana, mas aí desde essa questão ali na CPI, houve um estremecimento, porque eles tentaram interferir no meu trabalho numa questão que era relevante para a luta, era relevante. O dano que eu causei à Lava Jato, Wellington, a debacle da Lava Jato começou com aquele artigo. Começou com aquele artigo que eu publiquei, foi por muito tempo o meu mais lido, parou Brasília e Curitiba, eu soube de fontes lá do MPF que a coisa em Curitiba ficou muito tensa, inclusive eles passaram a fazer reunião sem até as secretárias e assessores, estão paranoicos, que eles ficaram de onde estava vazando informações, e aí vem deputados do PT, 2 deputados do PT, não vamos generalizar, 2 deputados do PT, me pressionar a não falar disso, que era o maior instrumento para auxiliar o presidente Lula. Eu fiquei, Wellington, eu chorei no ar por isso, eu falei assim, gente, até onde chega o poder do Eduardo Cunha, Wellington? Até onde chega, quem mais, até onde tem pessoas no bolso do Eduardo Cunha no Brasil? E aí eu fiquei muito devastado, assim, emocionado com a situação do presidente Lula. Desculpa, dei play aqui. Com a situação do presidente Lula, porque o presidente Lula, eu falei, gente, ele está cercado, ele está mais uma vez se dedicando ao Brasil, e tem gente no entorno ali traindo ele, descaradamente, fazendo negócios com Sérgio Moro e Eduardo Cunha, traindo o Brasil, além de tudo, porque o presidente Lula, a sorte dele se confunde com a sorte do Brasil nesse ano. Então, eu fico até emocionado falando essas coisas, mas hoje eu vou segurar. E aí eu falei assim, olha, passou o episódio, nós saímos, fizemos o nosso próprio blog, para ter total liberdade, não constranger pessoas, porque, evidentemente, nós temos essa liberdade de estar fora do Brasil. Aqui ninguém nos ameaça com processo, com multa, porque a gente pede exceção da verdade e a gente está em verdadeiro Estado de Direito. Teremos prazer. Eu como inclusive, o Wellington, sou habilitado para advogar na Europa também, então terei imenso prazer em responder a ações desse tipo, porque, como quem lerá o artigo verá, quando eu falo, Wellington, eu trago prova, não é só convicção. Então, eu lamento muito, tentei, Wellington, não ter que usar as provas que eu botei ali de print screen, que eu tive que colocar. Mas o que aconteceu? Mais uma vez, em apenas 3 meses, Wellington, 3 meses, uma grande, digamos, instituição da esquerda, seja na blogosfera ou agora um partido político, na liderança do PT na Câmara, então não é alguém desimportante, há uma assimetria nessa disputa, claríssima. Eu sou uma pessoa com um computador na Europa, ali tem a máquina do PT na Câmara, né? Inclusive, isso eu vou falar, por que começou essa preocupação. Então, há uma assimetria, mas por que incomoda, Wellington? É a nossa liberdade, é a ausência de rabo preso que nós temos. Nós não ganhamos um centavo, sabe, Wellington? Agora eu tomava banho e pensava, nossa, eu vou ficar triste, de certa forma, no dia que tiver um patrocínio no programa, porque eu não vou
me sentir mais tão livre. Eu sempre vou temer o dia que eu vou receber uma ligação de um patrocinador e falar, poxa, não fala disso não. Hoje em dia é tão bom, isso infunde terror na Lava Jato, mas infelizmente a gente vem a descobrir que também em certas células da esquerda também infunde terror, porque, como você falou, então a gente não vende pauta, de ficar aquela dobradinha, né? Um fala do um fala do outro, o deputado fez isso hoje, não sei o que. Não fazemos isso, criticamos todo mundo que achamos que temos que criticar. Já aqui a gente teve, né, grandes disputas com as pessoas que nos assistem por conta disso, mas depois todas entenderam e vêm nos respeitando cada vez mais a nossa opinião, porque vê que a gente é constante, a nossa análise é constante, não é circunstancial, não é oportunista. A gente tem uma análise estratégica e a gente segue no mesmo rumo. Então, eu achei lamentável, mas o que mais me preocupou, Wellington, naquela live, sinceramente, assim, a parte pessoal é boa porque, desculpa, as pessoas falam que eu pareço professoral, arrogante, desculpa se eu pareço mais do que eu sou, nem sou tanto. Mas, de certa forma, assim, sou uma pessoa muito bem resolvida comigo, não tenho nenhum complexo de inferioridade. Então, um cara questionar que eu não tenho diploma de jornalismo, eu estou muito feliz com todos os diplomas que eu tenho, inclusive tão feliz com eles, tão bem resolvido, que eu não preciso ficar jogando eles como certas pessoas estão fazendo aí em live. Mas, enfim, o que realmente me preocupou, Wellington, ali, foi, primeiro, essa indignidade de pendurar isso no pescoço do presidente Lula, mas o mais grave, isso eu achei baixo, mas o mais grave, Wellington, foi descobrir que eles continuam atuando em favor da Lava Jato. Não acabou na CPI. Por quê, Wellington? Qual foi o fato novo da semana? Foi o documento que nós trouxemos. Imediatamente, um documento que prova crimes do Sérgio Moro que justificariam a sua prisão cautelar imediatamente. O que aconteceu? Deixa eu beber uma aguinha aqui. O que aconteceu? No dia seguinte, lá, desesperadamente, o Estadão, né, o Fausto Macedo, que é um dos garotos de recado, né, um da assessoria de comunicação da Lava Jato, publicou uma matéria sem pé nem cabeça, como resposta, confundindo o processo, tal, dizendo que não foi encontrado, como nós sabemos que esse processo específico de cooperação foi executado, sim, encontraram Tacla Duran e ele foi à audiência. E quem não apareceu foram os procuradores, porque foram descobertos. Então, tiveram que acobertar o pedido de cooperação clandestino para ouvir lá secretamente, já passando por uma autoridade do governo federal, aquele delegado lá da Polícia Federal do Paraná, que eles colocaram como coordenador no Ministério da Justiça. E aí, Wellington, então, primeiro, o ataque de diversionismo tentando desqualificar o documento, que é um documento importantíssimo para a defesa do presidente Lula. O primeiro ataque veio da direita, então, Estadão, né? Lava Jato via Estadão. O segundo veio de um site da blogosfera, né? Lá surgiu uma matéria lá no GGN, inclusive com mais informações do que tinha no do Estadão. Inclusive, não fica claro naquela matéria esquisita quem que é a fonte. Eles colocam um e-mail, Wellington, lançamento mundial. É um e-mail sem data, de uma resposta do Ministério da Justiça, da pessoa que assinou o documento que nós revelamos. Ele é entrevistado na matéria, tem afirmações dele, e pela manchete parece que é favorável ao Lula, Wellington. Então, assim que as pessoas jogam. Se você olhar a manchete, vai parecer, está criticando a Lava Jato. Mas acontece que no corpo da matéria, eles desqualificam o documento que nós trouxemos, ajudam a desqualificar. Então, isso, Wellington, é a chamada tática da pinça. Eles dominam o debate público pelos dois lados, pela direita lá no Estadão, para aquele público, e a esquerda com diversionismo, falando lá, pega a matéria que a gente gosta, né? Olha, Lava Jato, fraudou, o endereço está com a Duran. E aí, quando você vai ler a matéria, na verdade, está rebatendo o documento fatal que nós apresentamos aqui. E aí, qual é a minha surpresa, Wellington? Quando eu cobrei, Wellington, assisti muito, desde que a gente recebeu, você sabe disso, desde que eu recebi, entrando em contato com parlamentares do PT em off, ligando e tentando trazer, tentei trazer parlamentares naquele dia que o Eugênio Aragão estava aqui, todos hesitantes. Eu entendo, até um primeiro momento eles queriam examinar e se sentir confortáveis, mas depois da gente trazer aqui no programa o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, e ele confirmar a importância daquele documento, e falar, inclusive, que em circunstâncias normais ele justificaria a prisão cautelar do Sérgio Moro, o pessoal continuar com medo, aí a gente tem que entender por quê. E aí eu fui ficando cada vez mais exasperado. Então eu esperei, eu dei tempo, primeiro dia, segundo dia, e eu falei, olha, a luta é muito importante, o presidente Lula é muito importante para essas pessoas ficarem, por pecadilhos do passado, hesitando em proteger, e por chantagens que sofrem hoje por razão disso, hesitarem tanto em proteger, em cumprir o seu dever, Wellington, porque
ao mandante, que é a sociedade, e o mandatário. Eles têm um mandato, que é uma espécie de procuração. Eles são procuradores, de uma certa forma, de quem votou neles. Então, esses eleitores, eu tenho certeza disso, Wellington, querem o máximo esforço pelo presidente Lula. E não era isso que estava sendo feito. Então, eu já, num ato de quase desespero, Wellington, gravei aquele pequeno vídeo lá de 5 minutos que viralizou. Eu falando, olha, você tem que ir hoje lá na Raquel Dodge, levar esse documento, falar. E aí, o que eles responderam? Primeiro, eu saudei até, eu mandei para as pessoas assim, aleluia, se eu soubesse que precisava só de um viralizar um vídeo de 5 minutos para conseguir isso, eu já teria feito há muito tempo. Mas aí depois, quando eu vi, no final do dia, que saiu o vídeo do que eles fizeram lá e do que eles foram falar e qual o discurso que eles trouxeram para fora, eu falei, não, foi um desserviço. Eles estão agindo, querendo ou não, junto com a direita no diversionismo, tentando desqualificar o documento. E aí, Wellington, aí ontem na live foi fatal. Ficou patente que o Paulo Pimenta, deputado Paulo Pimenta, o líder do PT na bancada, líder do PT da bancada da Câmara, está engajado em dinamitar um documento fidedigno que nós conseguimos com uma fonte privilegiadíssima e porque sabem, quem mandou ele fazer isso, sabe que essa é a prova definitiva, final, necessária para o presidente Lula desmascarar a Lava Jato. Então, eu não sei por que ele é refém desse esquema, mas o que eu sei é que ele está atuando sim para o outro lado. E aí, eu pensava, é sem querer, é querendo ou não, mas aí, quando eu vi a live, que ele coloca em dúvida o documento, começa a falar, o pessoal oferece aqui documento, a gente recusa, não vamos arriscar o presidente Lula e o partido numa canoa furada. Olha, Wellington. Não, e pior, ele mente, eu comprovei, está lá, claríssimo no artigo, que ele fala que não tinha... O pessoal começou a perguntar, mas a rogatória duplo expresso, rogatória... Aí não teve como evitar o assunto. E aí ele fala, olha, a rogatória... Cortar o microfone. Acho que o Robson sabe que está sem microfone. Beleza. Aí ele falou, olha, a rogatória, na verdade, é velha. Foi lá no dia da CPI que o Tacla Duran deu e a gente já deu entrada em dezembro. E aí, infelizmente, Wellington, eu tive que usar print. E aí eu coloco, quem me enviou os documentos da CPI foi ele, no dia que o Tacla Duran foi lá. E eu assisti a todas as horas, lá, acho que foram 4 horas, inclusive falando com ele, Wellington, e dando dicas para ele. Ele fez perguntas para o Tacla Duran, que quem passou fui eu. Ele sabe disso. E eu tenho print até, se quiser, para provar. Então, assisti com tanta atenção quanto ele, aquilo, e ele não falou nada de rogatória naquele dia. Ele falou de rogatória, sim, Wellington, na live que ele fez com o Dr. Zanin, no dia 15 de dezembro. Então, muito depois deles protocolarem coisa lá na PGR. E aí fui eu, Wellington, modéstia à parte, que percebi a importância dessa declaração singela que o Tacla Duran fez no final e escrevi o artigo que abalou o esquema. E publiquei no dia 16 de janeiro. E desde lá começaram as pressões, porque eu mostrei o que existia. Fala, Wellington. Vou passar a bola para Rômulo agora, para a gente concluir, porque eu interrompi para a chegada do Robson Sávio, e a gente estava concluindo aquela conversa inicial, onde tivemos a nossa idoneidade questionada, o nosso histórico questionado, foi publicado em um artigo com o histórico da construção desse cenário. Quero dizer que não vamos, a partir desse programa aqui, e do post que publicamos hoje, não vamos mais alimentar bate-boca. O nosso objetivo é integrar todas as forças em torno da defesa de Lula. Apontamos caminhos aqui que são caminhos viáveis, caminhos concretos para a defesa de Lula, certo? Eu não sou parlamentar. Se eu fosse parlamentar, eu iria hoje mesmo fazer o que Rubens falou, o que a gente já vem falando aqui. O que Rômulo, que é advogado, mestre, doutor, tá? Eu não estou falando aqui com um menino estagiário. Meu colega de trabalho é um cara preparado, tá? E sobre estratégia de guerra, eu trabalhei numa guerra. Trabalhei mesmo, não foi mariguela, não. Trabalhei numa guerra. Certo? Sei exatamente o que estou falando. E quero passar para você concluir, Rômulo, porque esse assunto já rendeu, já tá bom. Então, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Pronto. Eu não quero falar mais disso. Eu acho que ninguém pode me acusar, Wellington, quem nos acompanha, de ter querido escrever esse artigo. Eu venho evitando escrever isso desde 16 de dezembro, gente. É assim, infelizmente, chegaram notícias para a gente que o pessoal quer dinamitar isso aqui, esse espaço que a gente tem. Então, lá, essas pessoas, né, referidas no artigo, se aproximando de políticos, falam, não, se afasta deles, eles são perigosos. E aí, como eu falei assim, eu escrevi um artigo ontem
subentendido, que não mencionava nomes, muitas pessoas ficavam perguntando quem que é, mas assim, falando, gente, né, vamos, não agressão, um mostrou os dentes, a gente mostrou os dentes, acabou, né, aquela coisa, o cachorro fica... Não, mas aí o cara vai fazer aquela live canalha, Wellington, não tem outra palavra. E eu comentar essa questão, porque não é nem o ataque a gente, Wellington, como eu falei, o importante é o ataque à defesa do presidente Lula, travestida de defesa, esse que é o pior. Assim, então, eu falava aqui, o que eu achei mais indigno foi a questão de ter tentado passar para as pessoas que todos os atos que ele pratica são respaldados pelo presidente Lula, e aí, né, sabendo-se que teve esse acordo com o Eduardo Cunha, fiquei subentendido. Eu falei, não. Eu investiguei, antes de falar disso no ar, eu investiguei com membros da executiva do PT e com pessoas do entorno do Lula. Não teve nada de Lula, não. Isso foi um trato pessoal por circunstâncias pessoais ali. Diga, Wellington. Nunca é demais lembrar que Delcídio era do PT até muito pouco tempo. Marina Silva, Marta Suplicy. Então o pessoal fica levantando aí, porque eu estou no PT há tanto tempo. Quanto tempo está a Marina Silva no PT? Eu vou voltar para você, Ron, só ficar tranquilo. Nunca é demais lembrar que Delcídio era do PT até bem pouco tempo. Nunca é demais lembrar que Zé Cardoso permitiu que a Polícia Federal treinasse tiro com a foto de Dilma. E depois ele disse que estava defendendo Dilma, disse que não ia ter impeachment, porque isso, porque aquilo, e teve. Tá? A gente está trabalhando com a realidade. A nossa crítica é contra a construção de expectativas frustradas. A militância está cansando. E eu já falei, não existe vácuo na política. Não existe vácuo na política. Se quem tem oportunidade de liderança não exercer a sua liderança, vai aparecer líder. Líder de verdade. Porque o poder emana do povo, isso é natural. Isso não é apenas uma frasezinha. Isso é comprovado historicamente. Rômulus. Olha só, então eu vou tocar um áudiozinho aqui pequenininho para ver o que eu achei o momento mais indigno, embora não seja o mais grave, mas é o mais indigno. Agora, companheiros e companheiras, vocês acham que as grandes questões que nós decidimos, vocês acham que as decisões políticas que nós adotamos são decisões políticas que nós não debatemos previamente com o presidente Lula, com a direção do Partido dos Trabalhadores? Vocês acham que nós, companheiros e companheiras, que falamos quase que diariamente com o presidente Lula, que falamos 2, 3 vezes com o presidente Lula, né? Trocando informações, que somos amigos pessoais, que choramos junto com ele, que damos risada junto com ele, que sonhamos junto com ele. Não temos noção da nossa responsabilidade, do nosso papel? Não tem, infelizmente. Ou se tem, é mais grave ainda. Então, assim, eu achei muito indigno, mas o que é mais grave, Wellington, o que é mais grave, e aí por isso que eu não tenho como escapar, eles estão tentando minar o nosso trabalho, sim, estão tentando diminuir o valor e, junto com a direita e com a Lava Jato, esconder a prova dos crimes do Sérgio Moro. Eles é que têm que explicar por que eles estão fazendo isso, Wellington. E aí, quando eu vi, aí que me deu desespero. Assim, falei, não, ainda não está muito agressivo, dá para segurar. Mas aí, quando eu vi ele atacando o documento que é a salvação do Lula, eu não admiti, eu não admito isso. Ele não tem esse direito. Ele não tem esse direito. Ele não tem esse direito com o povo brasileiro, com o presidente Lula, a quem ele e todo o partido devem tanto. Ele tem que se explicar por que ele fez isso, Wellington. Olha aqui. Aqui, ó. Peraí. Então tá, enquanto o Rômulus procura aí o arquivo, eu vou dizendo que a gente está encerrando daqui a pouquinho o programa Duplo Expresso de hoje. Se você tem Telegram, eu recomendo que você faça a inscrição no nosso canal Duplo Expresso, porque lá você recebe de primeira todos os artigos. A gente avisa até o que é que a gente está pensando, o que vai fazer e tal, para você ter uma noção exata do que a gente está trabalhando. Nossa equipe é uma equipe muito pequena de voluntários, em diferentes países e muitos no Brasil também. E nós estamos procurando fazer um trabalho de resistência, um trabalho que não é uma assessoria de imprensa de políticos e nem de candidatos e nem de partidos. Nós temos como metas o derrubar o golpe em curso. O Brasil vive sob um ataque híbrido,
e nós sabemos disso, moramos aqui fora, temos informações de serviços de inteligência de diversos países e diferentes personalidades, temos informações muito precisas sobre o tráfico de drogas, porque trabalhamos muito nos congressos internacionais sobre o assunto, nós temos informações sobre Dário Messer como grande lavador de dinheiro do tráfico de drogas e de irregularidades, ele está no Paraguai, estamos produzindo um dossiê sobre isso com a ajuda de pessoas do serviço de inteligência de 3 países e outras fontes, inclusive uma ex-amante dele, certo? Que mudou de nome, mudou de país. Nós temos informações muito precisas de tudo que vamos publicar e que publicamos. Tudo que publicamos até aqui foi comprovado. Não estamos de brincadeira. Não estamos de brincadeira. Palhaçada é transformar um cargo em uma ocupação de DJ, né? Eu não sou DJ, estou aqui para apresentar a realidade. Pois é, Wellington. E aí chega ao ponto que para mim é o mais grave, né? Eu botei eu botei primeiro o nosso documento mais uma vez, e aí você sabe, Wellington, que ele não teve nem a coragem de dizer que o documento era falso. As pessoas questionavam. Você está se referindo, nos comentários, você está se referindo ao documento do Duplo Expresso, a rogatória? Você está dizendo que é falso? Não. Olha o que ele diz, a covardia, mas a covardia é perigosíssima. Perigosíssima. Muitas vezes nos são oferecidas, né, informações, muitas vezes são nos oferecidas, né, pistas de coisas que não têm provas, que têm provas furadas. É evidente que nós não vamos comprometer a nossa história, nós não vamos comprometer o Partido dos Trabalhadores, nós não vamos expor o presidente Lula, canalha, nem canalha, a defesa do presidente Lula, canalha, embarcando numa canoa furada. Embarcando numa canoa furada. Um canalha, me desculpa, não me aguentei. É o seguinte, Wellington, eu falei o seguinte, ele está falando que o documento é falso, pois eu respondi aqui, eu vou dobrar a aposta, eu quero ver se ele paga para ver. É o seguinte, num vídeo famoso, né, famoso aqui para gente, para nossa comunidade, que eu me emocionei quando estava sendo pressionado por ele e pelo Vadir Damus para não falar sobre Eduardo Cunha, me emocionei com isso, eu falei, vou tocar o vídeo para vocês verem a que eu me refiro. Já no próprio fim de semana, como eu falei, parlamentares tentaram me sondar, querendo saber as minhas fontes. Eu não revelei. Como eu brinquei aqui ontem, nem se o presidente Lula me ligasse, eu revelaria quem são as minhas fontes. Pois é, eu vou dizer o seguinte, para o presidente Lula, eu digo quem é a fonte disso, eu mando para ele o documento original e eu mando os metadados da transmissão, para dizer se tem alguma falsificação, para acabar com essa canalice de pessoa fingindo que está defendendo o presidente Lula e puxando o tapete dele, secretamente. Isso aqui, presidente, é a prova audiovisual da traição que o senhor está sofrendo. Isso aqui, isso é uma canalice. É uma canalice. Esse documento tem um valor enorme para sua defesa, enorme para sua causa, inclusive em nível internacional, aqui na ONU. Esse canalha não tem o direito de fazer isso. Não tem. É revoltante. Não tem. Está certíssimo. Conheça a sua seriedade, Rômulo, e assina embaixo. Por isso que o Duplo Expresso foi criado, para que você tivesse a sua liberdade, porque as suas fontes, assim como as minhas, são inquestionáveis. Quem está com a gente, eu vou avisar o pessoal, a gente vai ficar isolado por um tempo, mas a verdade é maravilhosa e ela chega primeiro. Quando voltar, eu quero ver o que é que esses blogs que fingem que estão fazendo resistência, que ficam publicando a palavra de Ciro contra Lula, a palavra de qualquer um contra Lula, fingindo que estão condenando, mas estão dando voz, certo? Em estratégia de comunicação, quando você não tem voz e a sua voz é usada para dar voz ao inimigo, você está usando a sua única arma contra você mesmo. E isso não é por inexperiência. Isso tem estratégia. Eu não vendo pauta, Rômulo não vende pauta, eu não recebo dinheiro de ninguém. Recebi recentemente R$4.000, R$4.000 para uma situação de equipamentos que foram adquiridos. Verdade. Certo? Que não pagou o quê? 1% do valor do equipamento, eu acho. Não pagou 1% do valor do equipamento, mas que eu fui muito grato. Certo? A pessoa falou, não precisa dizer quem é que está doando, que a gente conhece e reconhece o seu trabalho. Rômulo fez um investimento que é o valor de um apartamento no Brasil para esses equipamentos que a gente vai começar a usar a partir dessa semana que vem. Eu não cheguei a um apartamento, mas
Aqui, minha casa é minha vida. Minha casa é minha vida. Um muquifozinho dava para comprar, né? Então, e vem um DJ, né? DJ. Olha lá, hashtag Fora Temer, prepara, diga de que cidade você está falando, e bora botar musiquinha, e aqui eu vou ler a notícia do blog não sei o que e tal, olha o que está dizendo, olha, fulano, vereador, que bom, um abraço para vocês, eu quero o seu trabalho parlamentar, trabalhe, que você vai ser elogiado aqui mesmo, trabalhe, que você vai ser elogiado aqui, tá bom? Agora, palhaçada, fingir, você engana a trouxa, quem estudou. Aqui, ó, tenho orgulho disso aqui, ó. Está cobrando meu currículo. Página 25 do último livro de Muniz Bandeira. Página 25. Compre, se você gosta de ler, viu? Compre. Página 25. Faço questão de lhe mostrar aqui. Se você achar seu nome nesse livro, eu vou ficar muito orgulhoso. Mas o meu eu tenho, tá bom? Esse nome aqui é o meu, tá bom? Aqui, ó. Um livro de Muniz Bandeira, um dos maiores cientistas políticos do mundo, com o qual eu falei... Com quem você falava todo dia, Wellington. 3 horas por dia, todos os dias. Certo? E que me dava as informações, muitas das informações. E cuja ausência, Wellington, é muito sentida pela gente. Tem nível pessoal, a gente fez uma live aqui em que você se emocionou bastante, mas evidentemente, em nível intelectual e estratégico, é uma perda irreparável. Com certeza. Então, não estou aqui blefando, trabalho com várias pessoas inteligentíssimas. Temos aqui o embaixador Samuel Pinheiro com a gente como comentarista, temos outros comentaristas fantásticos aqui com a gente, Paulo Gamba, que dispensa comentário. O cara foi para a África do Sul dar palestra para falar que Nelson Mandela é um blefe, certo? E foi aplaudido pela ANC. É nosso comentarista aqui. Tá? Você nem sabe o que é isso, não é, o deputado DJ? Vai procurar o que fazer. Um abraço. Fim de semana chegou. Wellington, só para fechar. Aqui trabalhando, porque eu estou cuidando dos meus filhos, Ramos, é por isso que eu estou com essa agonia aqui. Deixa eu fechar, só um pouquinho. Algumas coisas vão ficando mais claras com esse episódio, né? Muitas pessoas questionam por que as nossas matérias, nossas revelações bombásticas sobre a Lava Jato não saem em alguns certos blogs da blogosfera. E agora que a gente vê que tem uma participação de forças políticas, né, que são muito destacadas nesses blogs, a gente vê como que a coisa é resolvida. Da onde que vem o embargo às pautas, Wellington, que podem ajudar a salvar o Brasil e ajudar a salvar o presidente Lula. Ó. Esse é o critério editorial de certas publicações. E aí eu quero falar botar no ar uma mentira clássica. Para quem aqui agora eu vou falar, eu boto provas lá, documentais, coloco print, coloco o documento para as pessoas acessarem, fazerem. Ele resolveu dizer, Wellington, mais uma vez, de forma canalha, desmerecer o documento que pode ajudar muito o presidente Lula e tentar enterrar junto com a direita. É um traidor, sim, a não ser que ele seja muito burro, Wellington, porque só uma pessoa muito burra não entende a importância daquele documento, não precisa ter formação jurídica. E ele é amigo do Vadir, o Vadir que foi presidente da OAB, como que o Vadir não entende a importância desse documento? Eles que andam sempre juntos ali. Eu fico curioso com essa questão. E quero lembrar, Wellington, que o Vadir Damus não foi eleito deputado, ele entrou na suplência. Quem colocou ele na Câmara foi pessoalmente o presidente Lula, que tirou uns 2 deputados lá para nomear para secretário disso, para abrir a vaga para ele entrar. Porque ele, Wellington, num evento público, pegou lá o púlpito e ficou fazendo um discurso bonito de defesa do Lula, para se mostrar. Eu falei, não, esse cara é bom, é importante ter alguém com esse conhecimento jurídico. É verdade, eu também achava, eu pedi já várias vezes no ar, voto para o Vadir Damus. E aí o que aconteceu? Ele chegou lá, mas ele é refém de coisas, pecadilhos do passado. E aí, então, fica contribuindo para o teatro. Não quero entrar nessa questão, não vou falar sobre isso. Aliás, Wellington, eu não ia falar sobre nada disso. Eles começaram a se aproximar dos políticos, falando para eles se afastarem, que eles temiam que a gente revelasse o que a gente revelou. Eu nunca ia fazer isso. O que eu ganho fazendo isso? O que a luta ganha fazendo isso? Mas a gente não pode permitir que vocês, pelo medo de vocês, do que vocês fizeram no passado, destrua esse espaço que é tão importante para a resistência. E não sou eu que estou falando, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, são as pessoas que a gente recebe aqui, ontem, Luiz Gonzaga Beloso, vocês não têm esse direito por pecadilhos pessoais de vocês, que nada tem a ver com o presidente Lula e com o PT. Nada tem a ver, porque eu chequei. Eu chequei com a executiva e chequei com o entorno do presidente Lula. Então vocês não venham meter essa de conversa com o presidente Lula, conversa com o PT, porque foi coisa de vocês. Vocês negociaram com o Eduardo Cunha e com o Sérgio Moro. Então, não vem meter essa, não. E aí agora eu vou pegar na mentira flagrante em que ele fala, Wellington, que o Tacla Duran
que não tem novidade nenhuma de rogatória, porque o pessoal insistia lá perguntando, mas é a rogatória duplo expresso, Paulo Pimenta? Porra, cadê a rogatória? Aí falei, isso aí é coisa velha, isso aí já, lá na CPMI, o Tacla Duran falou da rogatória e a gente protocolou em dezembro. Mentira. Não teve nada de menção, quero que ele ache na transcrição depoimento do Tacla Duran. O Tacla Duran falou, como eu disse aqui no início do programa, na live que ele fez com o Dr. Zanin. E eu pessoalmente, assisti, liguei para o Dr. Zanin e falei, olha, é muito importante isso, a gente tem que desenvolver. Eu vou escrever um artigo falando, porque isso é a prova cabal das fraudes processuais que justificam prisão cautelar do Moro. E fiz o artigo que bombou falando do acordo Moro-Cunha, cujas fontes ele veio me sondar para saber quem era, certamente para entregar para o outro lado. E aí ele vem agora dizer isso aqui, ó, que a mentira. Emerson, a carta rogatória, nós protocolamos em dezembro. Mentira. Na Procuradoria-Geral da República. Quando o Rodrigo Tacla Duran fez a sua denúncia na CPMI da JBS, ele informou na CPMI da JBS que ele havia sido notificado. Mentira. Para prestar um depoimento. E essa documentação foi juntada à PGR, né, em dezembro. Mentira. Por nós. Dezembro, né? Então, esse assunto é um assunto que nós já estamos trabalhando, já estamos acompanhando há bastante tempo. Mentira. Tá? É tudo mentira. E para comprovar, porque assim, Wellington, é fácil falar no gogó, né? Eu quero ver ele mostrar documento disso. Porque o que eu fiz? Quem me mandou os documentos que o Tacla Duran mandou na CPMI foi ele mesmo. Eu botei o print do WhatsApp com ele mandando os arquivos. E aí, para que não fique palavra por palavra, eu coloquei o link com os documentos que ele mandou. E quem quiser, quem tiver a curiosidade, pode ir página por página, não vai encontrar nada sequer parecido com o documento que nós colocamos aqui. E aí eu já adianto isso, mas podem lá verificar. Não tem nada parecido. Então, é mentira, mais uma vez tentam desmerecer um documento que ajuda o presidente Lula e ele tem que explicar quais são os interesses escusos que estão fazendo ele passar essa rasteira no presidente Lula e no povo brasileiro, Wellington. E com isso eu vou fechar, muitas coisas ficaram claras, eu não queria ter chegado nesse momento, lamento profundamente, desde dezembro, as pessoas me perguntam, mas o que é, quem é? Eu não falava, não queria falar, porque isso não é conveniente para a luta, mas eu não vou deixar ele ameaçar, como vem fazendo, se aproximando de políticos falando que nós somos perigosos para se afastar, ameaçar esse espaço que é importante. Não, ele não tem esse direito. Ele não tinha o direito de trair o presidente Lula, ele não tem o direito de tentar dinamitar isso aqui, porque ele tem medo do que ele fez no passado. Então, assim, agora eu tive que falar, ele me forçou. Eu não queria falar. Eu fui dando indireta, vim falando, vim dando indireta. Pô, para... E outra coisa que eu não entendo, Wellington, o pessoal sempre fala assim, Romulo, você tem que ser mais político, não sai para detonar, dá uma saída honrosa pro cara. Não fui eu. Eu estava aqui na minha, eu parei lá em dezembro, eu falei, vamos deixar eles para lá, a gente para cá. Eu me falava muito com eles, passava dica. O pessoal falava, pô, por que você... O pessoal me perguntava, Wellington, essas últimas dicas que a gente pegou da FRE, falou, poxa, passa para o Pimenta e para o Vadir. Eu não respondia, não falava nada. Quieto no meu canto, porque eu sabia que todas as dicas que eu passei no passado, a maioria não frutificou. Inclusive, quero que ele faça live para explicar, Wellington, as passagens que eu coloquei vídeo ontem mostrando que em dezembro, falei até no ar, mandei por WhatsApp, falei com os dois quando estavam no plenário da Câmara, um do lado do outro, falei com eles, falei, olha, uma fonte minha no MPF falou que você tem que pedir as passagens de estadia, a ausência dos procuradores que foram lá. Eles, vamos fazer, pode ir, tal, não sei o quê. Passou os dias nada. Aí eu falei, aí depois que eu soube disso, depois que eu sofri as pressões indevidas, eu falei, os caras é esquisito. Então, quer saber? Vou deixar no ar registrado. Graças a Deus eu fiz isso. Está lá o vídeo no dia 19 de dezembro, falando, alô, Vadir Damus, você tem que fazer isso, eu não posso fazer porque eu não sou deputado. Então, eles que se expliquem agora por que não seguiram a pista que eu dei e republiquei, insisti e vim falando ao longo dos meses. Todo mundo sabe, quem nos assiste, das passagens que provariam a fraude. Mas a gente não precisou, a gente conseguiu o documento e agora ele tenta dinamitar. Então, você vê um padrão. Primeiro, ele não foi atrás da passagem. Aí, agora que a gente consegue o documento, ele tenta dinamitar. Olha, presidente Lula. Mais uma vez, eu repito. Para o senhor, eu falo quem é a fonte, eu mando o documento original, sem marca d'água, e eu mando metadados, se eu mandar para peritos para ver se tem alguma falsificação. Então, e eu tenho certeza que a fonte não se importará, porque a fonte está preocupada com o grave momento que vive o Brasil. Foi por isso que ela vazou esse documento. Então, para o senhor, fale com a Tássia Camargo, que é sua amiga, para entrar em contato comigo, que eu falo imediatamente todas as informações para o senhor e para a sua defesa, porque eu me preocupo muito com o senhor, evidentemente, em nível afetivo, pessoal, pela admiração que eu tenho, pela gratidão que eu tenho, pelo que o senhor fez e pelo que o senhor vai fazer ainda pelo Brasil. E eu não admito que essas pessoas falsas
aproveitadoras que estão vendendo o seu pescoço, ameaçam o futuro do Brasil, porque o senhor é a esperança desse povo. Só o senhor pode salvar a gente de 2019. Eu fico também emocionado com isso, mas olha, nós estamos numa situação de vantagem, Rômulus. Nós estamos com um documento. Não precisa gritar, não precisa alterar a voz. Eu sei que eu também fico emocionado, porque quando eu lhe vejo assim, você é um cara que eu considero meu irmão hoje. Certo? Nós temos documento. Ele não trabalhou, ele não foi lá e não fez a parte dele. Agora, se ele se juntar com um bocado de blogueiro que só pensa em dinheiro, que vende pauta, certo? Para dizer que a gente está mentindo, aí eu vou provar de novo. Ele disse que perguntou ao público dele lá, que gosta de ficar ouvindo musiquinha com ele. O que você sabe foi que ele fez o ano passado? Procure saber. Eu botei uma carta de Lula me parabenizando pelo trabalho que eu fiz aqui na Suécia, que ele vinha para cá ser recebido pelo primeiro-ministro no parlamento. A pedido, sabe de quem, ô seu idiota? Do doutor Zanin, em Amsterdã. Tá? Onde é o doutor Zanin, se não foi ele que me pediu para trazer ele para cá? Então, eu quero só fechar falando... Eu estou falando só assim, porque eu não falo com baixo escalão. Você é líder do PT na Câmara agora. Seu passado é de traição. Você traiu o deputado que você era assessor de comunicação. Chegou à política através de uma traição. Certo? Então, baixe sua bolinha, vá trabalhar. E quando você fizer uma coisa bem feita, eu serei o primeiro a lhe elogiar aqui. Agora eu não vou perder mais meu tempo falando de um deputadozinho que toca musiquinha e quer enganar o povo dizendo que está trabalhando com a garganta. Mariguela não rola durante um golpe. Tá bom, Rômulus? Wellington, é a última coisa que eu quero dizer, porque realmente, como não havia contestação possível para os nossos argumentos, que a gente tem prova documental, não era sequer um argumento, era uma prova documental, ele partiu para o ataque pessoal, falando quem são essas pessoas, onde estavam há 1 ano, 5 anos. Isso, você sabe que isso é um característico de um tipo de falácia, Wellington. Falácia, aquilo que você parte de premissas verdadeiras e falsifica para levar uma conclusão falsa e iludir as pessoas. Isso se chama o argumento ad hominem, que você não pode vencer o argumento e você ataca a pessoa. Eu vou ler a definição aqui, eu peguei da Wikipedia, porque para responder ele, basta a Wikipedia. A falácia ocorre porque conclui sobre o valor da proposição sem examinar o conteúdo, o que é absurdo. Então, em vez de falar do documento, que era importante, em vez de falar disso, ele resolveu atacar a gente, porque no documento ele seria desmascarado. Então, continua comprometido com interesses escusos. Deve ter aí concurso de Sérgio Moro, Eduardo Cunha e sei lá mais o quê, para uma tamanha canalice de tentar destruir, enterrar, junto com a direita, junto com o Estadão, junto com a Lava Jato, uma prova que tanto pode ajudar o presidente Lula e, por tabela, o povo brasileiro. E aí ele vinha com essa, então, perguntando para as pessoas, dizendo assim, não, aí ele começou a perguntar, né, quem que você viu? Aí todo mundo falando, duplo expresso, eu botei lá os prints. Aí ele levantou, aí começou, o pessoal, poxa, você vai falar do duplo expresso? Aí o que ele fala, o pateta. Pessoal, quem eu não conheço, eu não cito. Né, que eu não conheço a trajetória, que eu não conheço a história. Né? Se vocês conhecem, né, podem até me falar, mas quem eu não conheço... Conhecem sim. Eu não posso avalizar pessoas que eu não conheço a história, que eu não conheço a trajetória. Né? Eu só cito pessoas que eu conheço a trajetória. Só cito pessoas que eu conheço a história. Tá bom, gente? Rômulo, está bom por isso. Não. Última coisa que eu vou botar, Wellington. Aí eu vejo que o deputado é um pouco desmemoriado, né? Porque ele perguntou onde eu estava 1 ano atrás, onde estava 1 ano atrás. Estava com o senhor, deputado, na sua live, o senhor tecendo altos elogios para mim, altos elogios, falando que meu trabalho era relevantíssimo, junto com o seu amigo Vadir Damuz, olha só, 1 ano atrás. Só para ficar bem claro o tipo de mentiras grosseiras com que a gente está lidando. 1 segundo, Wellington. É a última coisa, olha aqui, ó. A última áudio que eu vou botar. Certeza. O Rômulo, nosso camarada, que nos acompanha aqui, que tem um trabalho maravilhoso nas redes sociais, ele faz a seguinte pergunta. Pergunta ao Vadir Damuz o que ele achou da declaração do seu ex-colega de UERJ, ministro Barroso, dizendo que o STF não poderia ter intervido no impeachment. Você viu essa declaração do Barroso? O Barroso foi teu colega do UERJ? Quem está perguntando? O Rômulo. Um abração para você. Pois é, são esses que não me conhecem, que perguntam onde eu estava. 1 ano atrás, estava na sua live, contribuindo para o seu trabalho, mandando dicas. Parece que o senhor está esquecido disso. Pois eu não gravei, não, mas ele me elogiou também lá em Salvador, quando eu estava cobrindo a Confup para o cafezinho, tá? Mas um elogio seu não vale nada para mim, tá bom? Depois dessa vergonha. É esse o líder do PT na Câmara. Bom fim de semana para você. Eu sou o Wellington Calazans e voltarei no domingo, às 6 da tarde, com uma live especial com o Rômulo.
Eu ainda nem sei quem que a gente vai convidar, se alguém vai querer falar com a gente diante da sabotagem. Provavelmente isso é que você alertou é verdade. Por algum tempo a gente vai se tornar tóxico. Até pessoas que gostam da gente, que respeitam, mas porque, como depende de negociações políticas com o PT, às vezes no Estado, e esse pessoal vem minando a gente desde dezembro, Wellington, e eles são burros. Cara, até o cachorro se animou. Você sabe que no evento do presidente Lula, grandes amigos meus, assim, em nível pessoal, uma família, né, de uma fundadora do PT lá do Rio de Janeiro, já mandamos um abraço para ela, uma desembargadora aposentada, sua família foi lá prestar solidariedade ao presidente Lula naquele momento. E, como uma deferência, né, são quadros históricos do PT, o Paulo Pimenta foi almoçar com eles. E aí disse que na mesa surgiu como tema o nosso programa. E aí ele começou a descer a lenha. Aí o pessoal, mas o que é isso, deputado? E aí ele viu que estava na plateia errada, porque o pessoal curtia e nos acompanhava aqui. Aí ele, né, deu aquela assim, falou, não, o problema é que teve foi que o Rômulo me ofereceu, né, me ofereceu um acordo e eu não aceitei. Tem isso, me mandaram até por escrito essa coisa. Eu quero saber que acordo que eu ofereci para o senhor, deputado. Não, é o contrário. Eu descobri a negociata que o senhor estava fazendo com o Eduardo Cunha e Sérgio Moro na CPI e me calei. E não ia falar nunca isso se o senhor não tivesse vindo tentar destruir o nosso programa e o nosso espaço. E só por isso que eu fui obrigado a falar. Quem forçou isso hoje foi o senhor pelo seu medo. E pelo seu medo, pelo seu desapreço pelo presidente Lula e pelo povo brasileiro. É isso aí, Rômulo. Vamos terminar, né? Chega eu sou baiano, eu detesto pimenta, porque eu acho que tira o gosto da comida. Não gosto de capoeira nem de axé, gosto de jazz. E lutei karatê, sou faixa preta. Só informação aí para quem não sabe. Um abraço, Rômulo. Felicidades para você. Bom fim de semana. E domingo a gente estará aqui às 6h. Tem os nomes aqui que a Camila pediu para que eu lesse. Camila, desculpe, quase que esquecendo, né? Camila pediu para que eu avisasse aqui que quem está acompanhando João Humberto Zago, Hamilton Celestino Carrijo, deve ser Carrijo, deve ser o J espanhol, não é? Paulo de Tarso Silva, Alaide Davi, Ana Lúcia Matos, Amanda Rabuski, Inês Brache e Clara Carvalho. Ok. E para todo mundo aí, muita gente boa assistindo. Eu quero mandar um beijo, um abraço, concluindo mesmo, para o presidente Lula, o Duplo Expresso sempre estará aqui para o senhor presidente Lula, porque nós sabemos que a sua sorte se confunde com a sorte do Brasil, e essa é a nossa luta pela reconstrução do projeto nacional. Estaremos sempre aqui e com o maior carinho do coração, presidente. Eu falo, abre os seus olhos, durma com o olho aberto. É isso aí, Rômulo. Eu sei que você está emocionado, eu lhe conheço, mas o importante é o seu trabalho, o trabalho que a gente vem fazendo aqui, tá bom? Alegria porque a gente está de bem com a vida. Quem está do lado certo da história sabe que vai vencer, tá bom? Eu estou com a consciência super tranquila, a despeito de uma série de loucas e loucos que aparecem aí na internet falando bobagem. Eu tenho minha consciência tranquila, o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho de dedicação, a gente quer derrubar o golpe, quer proteger Lula, quer que Lula seja o candidato único de A a Z de verdade, e a gente tem procurado fazer a nossa parte. Se vão aproveitar, eu não sei, mas tudo que a gente está fazendo também é história. E a história é contada com provas. A gente tem prova de tudo que está falando. Tá bom? Um grande abraço, bom fim de semana, domingo, 6h, a gente se encontra por aqui. Se vocês quiserem ouvir musiquinha, hoje o deputado DJ certamente vai abrir mais alguma live. Tá bom? A gente não vai falar mais dele por aqui. Um abraço.